eu cometi a besteira de falar do Brasil que eu não entendia de economia. Então, pô, daí os caras... O Lula entendia pra caramba, né? Então você fala na humildade, assim como eu não entendo de medicina. A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão de artilharia. Okay? E professor de educação física. Desculpem as caneladas. Não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. Essa é uma frase que o Bolsonaro disse ontem numa reunião. Segundo a reportagem, foi em tom de piada, né? Em tom de brincadeira. Mas, para ser bem sincero, me parece aquele tipo de piada que tem um fundo de verdade. Depois ele disse mais coisa ainda. Não tenho qualquer ambição. Não me sobe à cabeça o fato de ser presidente. Eu me pergunto, eu olho para Deus e falo, o que eu fiz para merecer isso? É só problema, mas temos como ir em frente, temos como mudar o Brasil. Antes de analisar essa frase do Bolsonaro, que ele não nasceu para ser presidente, mas nasceu para ser militar, eu quero falar de um caso que me parece um pouco aqui que se aproxima disso, né? Ano passado foi lançado um livro chamado Fire and Fury Inside the Trump White House, que é do jornalista Michael Wolff, que foi alguém que se infiltrou na Casa Branca lá, quer dizer, se infiltrou. Ele encontrou as portas abertas, ele como jornalista entrou lá na Casa Branca e ficou sentado ouvindo as conversas das pessoas, e ele relata nesse livro aí que o Trump não imaginava que fosse ganhar a eleição dos Estados Unidos, não esperava que isso fosse possível. Então, quando ele ganhou, foi uma surpresa tanto para ele, quanto para Hillary, quanto para todo mundo. E a Melania Trump, a esposa do Trump, começou a chorar de raiva, porque ela não achava que ele fosse ganhar. Eles não queriam ganhar. Ele queria usar a campanha eleitoral dele para se promover como empresário, como multimilionário, como se fosse uma campanha publicitária para ele. Promover o nome dele, a marca Trump, não para realmente ganhar as eleições. Eu já defendi essa teoria aqui em algum momento, em algum vídeo aqui, que eu acho que foi o mesmo caso do Bolsonaro também. Não me parece que eles realmente pensassem que tinham alguma condição de ganhar essas eleições. O Bolsonaro era um deputado inexpressivo, 20 e poucos anos no parlamento, sem grandes projetos, sem grande representação lá. Tudo indicava ao longo da campanha eleitoral dele que ele não passaria de 20 e poucos por cento de apoio, porque havia um núcleo duro, né, de eleitores do Bolsonaro, mas de resto havia uma grande rejeição a ele, ao que ele representava, a fala dele. Então, assim, nada apontava para uma vitória do Bolsonaro. Pouquíssimas pessoas realmente acreditaram nisso e pouquíssimos analistas apostaram numa vitória dele. Quase todo mundo acreditava que em algum momento na campanha eleitoral ele desidrataria, porque é uma pessoa vazia, ou incompetente, uma pessoa que não tinha projetos, que não participava dos debates, que tinha um péssimo desempenho quando falava. Então as pessoas imaginavam que ao longo da campanha ele seria massacrado, desidratado, ou como diria o Andreasa, que a máquina de moer gente passaria por cima do Bolsonaro e ele seria devastado pela campanha eleitoral. Então o que se pensava é que a gente veria um cenário tradicional, comum ali, Alckmin e Haddad, ou Haddad e Ciro, sei lá, algum político de carreira com experiência executiva que se destacaria ao longo da eleição e ocuparia os espaços. Mas não foi o que aconteceu, ele ganhou. E ao ganhar, quando você tem um político que é altamente ineficaz, incapaz, que não sabe articular aliados políticos, por exemplo, como a gente tem visto com o Bolsonaro e quem o cerca, esse é o tipo de vitória que é uma tragédia. Então, assim, o Bolsonaro chegar em evidência agora na presidência demonstra toda a fraqueza dele, toda a instabilidade emocional dessa pessoa, dos filhos dele, de como alguém que não tem nenhum tipo de rumo para o Brasil, não tem projeto, tem um discurso populista, um discurso simplório, um discurso boçal, ou seja, é alguém que realmente não é preparado para governar e que possivelmente não esperava que fosse ganhar também. E uma vez na presidência descobre que, sendo incompetente, cercado de incompetentes, é evidente que só vai ter problema também, né? Então ele não sabe como resolver esses problemas. Não tem projeto. Então o que eu quero analisar aqui, na verdade, essa primeira frase dele, né, que não nasci para ser presidente, nasci para ser militar, e analisar esse segundo trechinho aqui, nasci para ser militar. Porque quando você acompanha a carreira do Bolsonaro como militar, você vê que também ele nasceu para isso. Ele não nasceu para ser presidente, obviamente, é evidente isso. Ele não é uma pessoa capaz de ser presidente do Brasil. E isso já ficou claro até esse momento, né? 4 meses aqui a gente já viu que ele realmente não tem nenhum tato para isso, nenhum talento para isso, não foi feito para isso. E ele também não foi feito para ser militar. A gente vai analisar uma série de reportagens que foram publicadas aqui ao longo da campanha eleitoral, mas antes disso também, a história é antiga. A história começou em 86, em setembro de 86, quando a revista Veja publicou um artigo do Bolsonaro, capitão do Exército, intitulado "O salário está baixo". E nesse artigo ele pedia aumento para os militares. E ele escreveu e publicou esse artigo sem autorização dos oficiais dele. Ele foi preso 15 dias por causa desse artigo, por transgressão grave. E ele foi acusado de ferir a ética, gerando clima de inquietação no âmbito da organização militar.
e também por ter sido indiscreto na abordagem de assuntos de caráter oficial. Então, assim, Bolsonaro, capitão do Exército, 86, foi preso por 15 dias por transgressão grave. Ano seguinte, 87, 25 de outubro, a revista Veja publica outra reportagem chamada Pôr Bombas nos Quartéis, um plano na ESAL. A ESAL é a Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais, na qual estava o Bolsonaro, e segundo essa reportagem da Veja, ele, o Bolsonaro, planejava, junto com outro colega dele, o Fábio Passos, a explodir algumas bombas no Exército. Ele construiria a bomba com dinamite, com TNT, e explodiria para poder expor publicamente a fragilidade do Exército, a incompetência do general, a incompetência do comando maior. No dia que essa reportagem foi publicada, o Bolsonaro e o colega dele escrevem de próprio punho um texto negando a autoria e mandam para o comando da ESAL. A revista Veja retruca. Em 1º de novembro de 87, eles publicam uma outra reportagem chamada De Próprio Punho, na qual publicam um diagrama feito pelo Bolsonaro de onde eles colocariam as bombas. E o Bolsonaro negou isso. Então, assim, foi feita uma investigação. O Bolsonaro foi considerado culpado pelo Conselho de Justificação do Exército, que eles analisaram os desenhos, fizeram um exame grafológico e reconheceram que aquele desenho era do próprio punho do Bolsonaro. E o que eles disseram foi o seguinte, aqui, olha, o justificante, o Bolsonaro, mentiu durante todo o processo, quando negou a autoria dos esboços publicados na revista Veja. Isso já era 88, quando ocorreu essa decisão. Ainda nesse ano, em junho de 88, o caso foi encaminhado para o Superior Tribunal Militar. Nesse julgamento, o Bolsonaro foi inocentado, porque foram feitos outros relatórios, outros exames grafológicos que desmentiam os primeiros. Então, assim, deram o benefício da dúvida para o Bolsonaro e ele foi inocentado. E nesse ano de 88, no final do ano, ele foi excluído do serviço militar porque ele tinha sido eleito, né, como vereador no Rio de Janeiro, então ele saiu da ativa e foi para a reserva. Ou seja, você tem um histórico aqui do Bolsonaro que ele nega esse plano de explodir bombas no Exército. Então, assim, você tem um histórico ali que está documentado, vou deixar várias reportagens aqui sobre isso, né, da revista Veja mesmo, da Folha de São Paulo, de várias revistas que publicaram essa questão aqui, esse assunto, mas podem ver que ele não era exatamente um militar exemplar, não. Ele não era, como ele mesmo disse ali, alguém que nasceu para ser militar. Pelo contrário, ele era insubordinado, ele reconheceu isso em alguns casos também, ele disse que tinha sido indisciplinado, então assim, você vê que não era realmente nem feito, nem talhado para ser presidente e nem para ser um militar. Entrando nessa questão aqui, eu quero aproveitar para citar aqui uma fala do general Vilas Boas, logo após a eleição do Bolsonaro, né, sobre a relação do Bolsonaro com os militares. O comandante do Exército diz que Bolsonaro não representa os militares. Essa é a manchete da reportagem. A imagem do Bolsonaro como militar é uma imagem que vem de fora das Forças Armadas. Ele saiu do Exército em 88. Ele é muito mais um político. Mas ele foi muito hábil quando saiu para se candidatar a vereador, passou a gravitar em torno dos quartéis, explorando questões que se diziam respeito ao dia a dia dos militares. Ele nunca se envolveu em questões estruturais da defesa do país, mas aí criou-se essa imagem de que ele é um militar. Ou seja, aqui o general Vilas Boas dizendo que o Bolsonaro não é visto pelos militares como um militar também, como um deles. Porque ele já está fora da carreira aí, tem o quê? 30 anos. Ele quer passar a imagem de capitão, né? Quer passar essa imagem de alguém que respeita a hierarquia, a cadeia de comando do Exército, mas quando você olha o histórico dele lá como capitão, como oficial, você vê que ele não tinha nenhum tipo de respeito à hierarquia também. Mas para concluir, essa frase que a gente viu no começo aqui, né, de que ele não nasceu para ser presidente, nasceu para ser um militar, já demonstra aqui uma fragilidade dele, né, talvez uma maneira de jogar toalha, encontrar alguma saída para esse imbróglio no qual ele se enfiou e que ele não tem solução. Isso já começa a abrir uma brecha para uma retirada estratégica do Bolsonaro, aí talvez gradualmente abrindo mão de controle, preparar o imaginário das pessoas para o eventual impeachment dele, porque me parece que em algum momento isso vai acontecer, algum pedido sério vai entrar contra ele, porque ele gera um escândalo atrás do outro, uma crise atrás da outra, ou seja, o cara que não nasceu para ser presidente está comprovando isso dia após dia e me parece que em algum momento ele vai cair e vai entrar para a história recente do Brasil como um dos piores presidentes que já teve no Brasil. Porque ele realmente é um inepto completo. E a gradual queda de popularidade dele também já é uma demonstração de que a população brasileira aos poucos está abrindo os olhos e vendo como botaram no poder um bobalhão que não sabe o que fazer. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí, sobre essa frase dele, né, que ele não nasceu para ser presidente, nasceu para ser militar, sobre esse histórico dele de insubordinação, de mau comportamento no Exército, sobre a competência do Bolsonaro. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Já matou alguém? Não, não cheguei a matar. Já tomou um tiro? Não, não tomei não. Você viu guerra? Não, não serviu não. Então você é militar de bosta. Abaixa, cima! 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 Abaixa, cima!